O jeito de andar tem muito a ver com a postura e, logo, com a coluna. Como está andando o brasileiro? A equipe do Globo Repórter escondeu seu equipamento de filmagem num apartamento de terceiro andar, convidou 2 especialistas para fazerem uma consulta por atacado e ficou vendo o povo passar num ponto de grande concentração humana, o Viaduto do Chá, em São Paulo. Sim, professor Rocha, como está andando o brasileiro? Olha, eu estou surpreendido com a quantidade de pessoas que apresentam vícios posturais à marcha. É uma coisa que a gente não supõe antes de observar uma multidão como esta. Respondendo à sua pergunta, eu acho que o brasileiro está andando muito mal. Professor Goldenberg, concorda com o professor Rocha? Sim, é isso mesmo. O brasileiro me parece que anda mal. Com esta marcha e postura que eu observo, dentro desse pessoal, uma boa parte dele deverá ter dores de coluna em alguma fase de sua vida. Vendo assim do alto uma multidão andando, a autora inglesa Edith Louise Hearn referiu que 35% das pessoas andam inclinadas para frente, sem equilíbrio, e que 50% avançam com dificuldade, arrastando os pés, como se temessem cair de costas. Só 15% andam certo, sem movimentos parasitas, com distribuição adequada do peso do corpo na planta dos pés e sucessão harmônica dos passos. A multidão, vista no Viaduto do Chá, onde há certamente pessoas de todos os estados do Brasil e de alguns países, anda realmente mal. Se alguém se dispusesse a isso e tivesse tempo, poderia selecionar casos para um verdadeiro tratado vivo de problemas da coluna. Veja o corcunda, doutor Rocha. Qual é a situação que leva a essa postura? O corcunda é um portador de escoliose. A escoliose é uma deformidade da coluna com a forma de um S e que leva, ao mesmo tempo, a uma deformidade também do tórax. Aquela saliência nas costas do corcunda nada mais é do que uma metade do tórax projetado para trás. E que seguramente poderia ter sido, pelo menos, melhorada se devidamente tratada em tempo hábil. Isto quer dizer, durante a adolescência. Aquele senhor de camisa vermelha, o danado botou o dedo no nariz exatamente agora. Ombro direito em desnível. Os ombros caídos para frente, a cifose da coluna dorsal. Aqui um japonês completamente torto, olha lá, dá ainda. Observe a mãe carregando a sua criança no colo, no qual mantém a coluna em uma atitude de hiperlordótica. A coluna lombar voltada para frente e a região sacra voltada para trás em posições extremas. Qual é o problema daquele senhor? Parece ser uma espondilite anquilosante. Trata-se de uma afecção reumática classificada entre os reumatismos inflamatórios. Aleluia! Este senhor, com o guarda-chuva, é uma exceção. Reparem como anda bem, o passo correto, o ombro harmônico, o avançar equilibrado, eficaz. Já esse outro, bem mais moço, com sua bundinha arrebitada, sairia do consultório do ortopedista com uma sentença de desvio anormal da espinha, uma, como dizem os médicos, hiperlordose lombar. Este se balança todo, como se andasse também com os braços e com os ombros, ou como se estivesse sambando. Com o peso da barriga e a ausência de exercícios corretivos durante a gestação, as grávidas acabam desenvolvendo uma postura incorreta com acentuação anormal e dolorosa da curva lombar. É o mesmo problema dos gordos, com a desvantagem para estes de que o problema não desaparece aos 9 meses. Os americanos dão como certo que num grupo de 10 pessoas, nada menos do que 8 têm ou terão problema de coluna em algum momento de sua vida. Já um estudo inglês mostra que numa multidão tomada ao acaso, 65% das pessoas têm algum tipo de queixa nessa área. Com 2 meses de gestação, a coluna já está formada em cartilagem. Até o nascimento só fará crescer e solidificar-se. No recém-nascido,
ela ainda não tem a firmeza de músculos e ligamentos suficientes para se movimentar. Assim, o neném não consegue alçar a cabeça e mantê-la. Isso vai acontecer a partir dos 3 meses. Começa então a surgir a primeira curva importante da coluna, a curva do pescoço ou cervical. Com 6 meses, a criança já tem musculatura suficiente para se arrastar. Nessa fase, movimenta-se como uma cobra. Aos 10 meses, engatinha. Sua coluna está na mesma posição da de um quadrúpede. É bom deixar a criança engatinhar muito, mais que puder ou quiser. Não há vantagem alguma do ponto de vista da coluna em queimar essa etapa e pôr a criança de pé antes da hora. Isso acontecerá naturalmente por volta dos 12 meses. Então, a coluna está suficientemente forte e já é uma coluna humana, quer dizer, preparada, inclusive mal preparada, para servir de alicerce e fazer movimentar-se um animal que anda sobre 2 pés. Em 1 ano, a criança faz uma evolução que custou ao homem vários milhões de anos, aquela de alterar a posição da coluna, originalmente horizontal, para a posição vertical, entre a coluna de um jacaré, de um cachorro e de um macaco e a coluna de um ser humano. A diferença anatômica é quase nenhuma, mas a função é totalmente diferente. A posição vertical da coluna é tão antinatural que um cavalo ou um cachorro, por mais fortes que sejam, só conseguem, com grande esforço e muito treinamento, manter-se sobre 2 pernas. Com tudo isso, a coluna humana faz prodígios. Certas pessoas, principalmente quando jovens, conseguem quase completar um círculo com seu corpo. O campeão russo, ao erguer 440 quilos, isso significa que seus discos intervertebrais estão suportando uma pressão de quase 5 toneladas. Um complexo poderoso de músculos, ligamentos, nervos, vasos, discos e cápsulas articulares mantém a coluna de pé e lhe permite ter flexibilidade e mobilidade. As vértebras são 33, das quais 24 verdadeiras ou móveis e 9 falsas. Elas se colaram para formar o osso sacro e o cóccix. Aliás, o cóccix, cuja utilidade no organismo ninguém ainda descobriu, é só o remanescente anatômico de quando o homem tinha rabo. Vista de trás ou de frente, a coluna é reta. Vista de lado, a coluna mostra suas curvas normais. Se as vértebras fossem empilhadas umas sobre as outras como moedas, a coluna não apresentaria as curvas normais e nem, por certo, teria movimentos. A arquitetura especial da coluna e sua mobilidade são determinadas pelos discos intervertebrais, que funcionam como amortecedores hidráulicos da espinha. O disco intervertebral compõe-se de um anel fibroso e uma polpa central gelatinosa composta predominantemente de líquido, como se fosse uma almofada de água. O disco jovem e hidratado está íntegro, maleável, na plenitude de sua função de amortecedor hidráulico. Ao fim de um dia de muita atividade, está achatado e rígido. Isso se pode ver numa experiência simples como esta que o jogador Edinho da seleção brasileira está fazendo. Medindo-se de manhã, após uma noite repousante, sua altura é 1. Tornando a medir-se no fim do dia, a pessoa nota que diminuiu de 1 a 2 centímetros. É a diferença do achatamento dos discos intervertebrais, à razão de alguns milímetros para cada um. Numa criança de 10 anos, essa diferença chega a ser até de 4 centímetros.
Mas a coluna não é só osso e músculos. Ela é a continuação do cérebro. Ao longo das vértebras, forma-se o canal da espinha, onde está a medula, do mesmo material nobre do cérebro. A coluna torna-se, assim, a grande via expressa por onde o cérebro manda e recebe as informações e os comandos de todo o organismo. A medula desce do cérebro até a segunda vértebra lombar. Aí transforma-se num maço de fios que os médicos chamam de cauda equina, por parecerem um rabo de cavalo. Saem da medula ou da cauda equina os nervos para todas as partes do corpo, braços, pernas, tudo. É por isso que um problema de coluna pode dar desde dor na nuca até dormência nos pés. A medula é protegida por 3 membranas, as meninges, que são as mesmas que envolvem o cérebro. Com isso, a terrível meningite pode também ocorrer na coluna vertebral. A detecção da escoliose, chamada progressiva, e que nós chamamos também estrutural, é extremamente fácil. Não dispensa mais do que 5 segundos para que um médico, uma enfermeira, ou um professor de educação física, ou a própria mãe descubra. Basta que coloque a sua filha ou seu filho com as costas desnudas, mandar inclinar para a frente e verificar se está absolutamente simétrica as costas. Se houver alguma elevação, menor que seja, mostra que a escoliose é do tipo progressivo. Foi medida nos Estados Unidos a pressão a que é submetida a coluna conforme as várias posições do corpo. Numa pessoa deitada de costas, a pressão sobre os discos intervertebrais é de 24 quilos. Deitada de lado, esta pressão já vai a 75 quilos. Com a pessoa andando, a pressão intervertebral alcança 90 quilos e chega a 100 com a pessoa de pé, parada. Os números aumentam sensivelmente quando a pessoa se senta. Se está sentada corretamente, a pressão sobre a coluna é de 140 quilos, mas chega a 190 quilos quando a postura ao sentar é defeituosa. As pessoas passam muito tempo sentadas em cadeiras ruins. Uma verdadeira cadeira anatômica não pode promover o estrangulamento da circulação do sangue nas pernas. O assento precisa ter uma depressão interior. O encosto necessita de uma saliência para acomodar a curva torácica. E o banco deve ter um mecanismo tipo amortecedor, principalmente no Brasil, onde as pessoas desabam na cadeira ao invés de se acomodarem maciamente sobre ela. Além de ficar muito tempo sentada e quase sempre de forma errada, a gente acaba cometendo nas atividades diárias desnecessárias e seguidas agressões à coluna. A posição certa do telefone para não torcer o corpo.
Mesa e cadeira precisam estar na altura certa. Há vários jeitos de não se esticar. Com o cabo mais comprido, o aspirador sobe em vez do corpo descer. Encerar assim não cria dor nas costas. Desta forma, não se dobra a espinha e nem se bate a cabeça na cômoda. Só é preciso cuidado para não babar na blusa. Esta é a posição. E a cama não deve ser de molas flácidas, como não convém que seja dura como o chão. Jeito certo de amarrar sapato, inclusive para não sujar o banco. Até o parafuso fica mais molinho. Para quem tem a coluna em dúvida, a ginástica é uma arma de 2 gumes. Este exercício, por exemplo, apesar de muito popular, é contraindicado. Já estes 2 exercícios só fazem bem. Este é para a barriga, com a vantagem da coluna manter-se sempre apoiada. Flexionando uma das pernas, entrelaçando seus dedos, segurando, mantendo a região lombar no chão, eleve a sua perna vertical, descendo, soltando o ar e elevando, inspirando, enchendo o pulmão de ar. E este corresponde a uma verdadeira massagem na espinha. Mas ruim mesmo é aquele quilinho a mais. Cada quilo de excesso de peso sobre o corpo equivale a 10 quilos de pressão extra sobre os amortecedores da coluna. Estamos irremediavelmente condenados a sofrer da coluna? Eis aí, a pessoa indicada para ajudá-lo a enfrentar ou a evitar os problemas de coluna é você mesmo. Manter o peso, adotar posturas corretas, fazer um mínimo de atividade física, nadar. E dançar. Dançar é muito bom. Só procurar socorro em caso grave ou dor persistente. Os especialistas admitem que a maioria das crises de coluna desaparecem em 3 semanas, com qualquer tipo de tratamento ou sem tratamento nenhum. Quanto ao mais, é espreguiçar-se. Jamais sair da cama às pressas, sem uma boa e preguiçosa esticada. Isso é bom para o esqueleto, para as articulações, para a cabeça. E cada um se espreguice como gosta, do jeito que sabe, ou nessa forma de espreguiçamento especializado para a coluna. Você pelas pernas e pelos braços, depois caia. Caia relaxando, respire profundo. Execute isso umas 3 vezes antes de levantar.